Pessoal, vamos lá para mais uma aula de redação. Na semana passada, a gente começou a trabalhar outro tipo de gêneros textuais, que foram reportagem e notícia. Então, essa aula serve tanto para os alunos do primeiro como para o segundo ano. Porque tem tudo a ver, gente. Porque quando a gente trabalha a questão desse tipo de gêneros textuais, que são gêneros considerados também jornalísticos, eles têm um propósito, eles têm um intuito. Qual é o intuito deles? Propagar informações, não é isso? Disseminar informações, né? Dentro das peculiaridades da notícia e da reportagem, que são textos um pouco mais longos, mais extensos, com fatos mais apropriados, tá certo? Então, o que você já ouviu falar sobre desinformação? É o nosso título da nossa aula de hoje, tá certo? Meu nome é a professora Karine Rodrigues, da Escola de Ensino Médio Jaime Laurindo da Silva. Eu coloquei alguns links de estudo para vocês se aprofundarem mais sobre o assunto, que é fake news, que tem a ver muito com a questão da desinformação. E nesse meu canal, né, da professora Karine Rodrigues, que vocês estão vendo nesse momento. Olha só, fake news não é novidade, né? Então, assim, não é novidade que notícias falsas, notícias que não são verídicas, elas começam a circular dentro da nossa sociedade, não é isso? Eu coloquei até propósito de vender assinaturas, que foi o intuito de uma das primeiras notícias falsas que foram veiculadas lá no século XIX, um jornal, né, chamado The New York Sun, publicou uma série de textos sobre descoberta da vida na Lua, né? A informação foi falsamente atribuída a um astrônomo bem conhecido da época, chamado Sir John. E aí, o que aconteceu? Qual era o intuito? Que fosse vendido mais jornais, mais assinaturas, né, desse periódico. Então, para a gente ver, lá no século XIX, já começa a propagação dessas desinformações, com o intuito de vender mais. Então, se é fake, não pode ser news. Então, ele quer dizer o quê? Se é falso, então não é notícia. Então, não é algo que deve ser propagado. Porque a notícia ela é objetiva e ela tem um tom neutro e apresenta fatos, não é isso? Então, o que vai acontecer? Não é notícia, né? Uma fake news. Ela não pode ser considerada uma notícia porque o intuito dela é uma desinformação. É equilibrada, mostra diferentes pontos de vista, com certeza, né? Ela vem mostrar para a gente também levar em consideração determinado ponto de vista. Apresenta evidências, os fatos têm sustentação. Cita especialistas, quem disse, as fontes têm credibilidade. Pode ser atribuída a alguém, quem é o autor, uma organização, é independente ou tem alguma motivação política ou financeira? Então, gente, todas essas perguntas que foram feitas agora, se elas não tiverem uma resposta, né, eficiente, eficaz, ela não é considerada uma notícia. Então, é considerado uma fake, tá certo? É uma desinformação. Então, fake news são inverdades, fabricações e o que mais? Mentiras. Mas outro tipo de conteúdos também podem contribuir para a desinformação. Não é somente essas fake news. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo de opinião. A gente percebe aí um jornal, né, que ele publicou o seguinte, dentro da manchete dele aí: heterossexuais organizados por um ambiente moral. Então, gente, infelizmente, artigos de opinião nem sempre estão claramente identificados, né? Busca identificar se a linguagem tendenciosa ou interesses ocultos. Então, dentro desse texto, ele pode ter o quê? Ele pode ter uma intenção. Será que a intenção dele realmente é defender ou é agredir, né, um determinado tipo de gênero, né, um determinado tipo de opção sexual? Então, essa é uma opinião muito pessoal que pode levar um juízo de valor. Conteúdo patrocinado, pago, né? Pode parecer uma notícia, porém tem uma finalidade de publicidade.
Não é isso? Então, é essa a intenção. Eu coloquei até uma propagandazinha aí para vocês. Não sei se é propaganda, se é notícia, né? Porque vai depender muito, né, de como vai ser analisado. Mas vamos lá. Ele colocou 11 curiosidades sobre Amsterdã para te fazer querer pegar o avião agora. Olha só. Aí lá embaixo tem um símbolozinho da Amstel Brasil. Então, assim, olha, então tem alguém por trás patrocinando essa matéria, essa divulgação, né? Então, por que as pessoas propagam informações falsas? Qual seria essa intenção de estar propagando esse tipo de notícias, né? Qual é o objetivo? Para enganar, para ganhar dinheiro, para persuadir, para tentar que as pessoas mudem de ideias, de crenças, né? São essas as verdadeiras intenções. E por que estamos vivendo uma crise de desinformação? É interessante, né? Porque nós estamos em pleno século XXI, em 2020, uma gama imensa de informações, porém, dentro dessas informações existem as desinformações, que muitas das vezes pode prejudicar a vida de alguém, que pode prejudicar a saúde pública, né? Principalmente nesse momento de pandemia que nós vivemos, de coronavírus. Então, qualquer notícia, qualquer reportagem que seja vinculada e traga uma esperança, né? E que não seja verídica, ela pode sim causar um caos muito maior. A tempestade perfeita, né, que é a poluição informacional que ele coloca aí. Aí ele coloca vários exemplos para a gente. Um exemplo que eu vou citar para vocês: crise econômica da mídia tradicional, o baixo letramento informacional, alto uso das redes, né? Então é um grande número de redes sociais. Então assim, as pessoas elas não buscam ver essa questão se as informações são realmente verdadeiras ou não, já vão repassando, né? Então ele colocou o efeito bolha, que essas plataformas são portas de informações. Às vezes as pessoas só vê o título e não abrem, né? Não vê a fonte, não vê se realmente tem uma veracidade nessas informações. Então, fake news causam problemas reais, com certeza, né? A desinformação pode causar uma crise de saúde pública, como eu já até citei o exemplo para vocês da pandemia. Uma vez eu li uma matéria sobre a questão da diabetes. Acho que eu até coloquei na atividade do primeiro ano também sobre essa questão da saúde pública, né? Então, assim, dizia que uma determinada planta iria curava a diabetes. Gente, a gente sabe que cientificamente não existe cura. Existe medicações que são para tentar controlar. E aí uma pessoa acreditou nessa reportagem, se não me engano era a babosa, que curava diabetes. E ela parou de tomar a medicação. O que foi que aconteceu? Ela acabou amputando um dedo do pé, porque acabou necrosando, né? Morreu aquele local porque ela já não estava tomando a medicação e o índice, né, de açúcar no sangue estava muito elevado. Olha um exemplo que eu coloquei para vocês. O episódio de ódio de violência. O que foi que aconteceu? Em 2014, uma dona de casa chamada Fabiane Maria de Jesus, ela tinha 33 anos de idade e foi morta pelos seus vizinhos. Surgiu um boato que ela fazia magia negra com crianças, que ela sacrificava crianças. Isso, gente, nas redes sociais. Então, as pessoas reconheceram ela na rua, agrediram a Fabiane até a morte. Então, ainda hoje tramita aí uma lei para ser aprovada que leve até o nome dela, né? Que as pessoas elas não cometam esse tipo de crime. Você não sabe se aquilo é verdade ou não, mesmo que ela esteja ou não praticando um ato desse tão perverso de estar matando criancinhas, mas as pessoas também não podem cometer esse também que seria um tipo de crime, né? Que seria fazer justiça com suas próprias mãos. E como podemos verificar a credibilidade de uma determinada informação? Eu coloquei para vocês, depois vocês podem pausar e ler com calma, né? O que você deve fazer para fugir das desinformações. Você deve fazer 6 perguntas,
né? Dentro dessas 6 perguntas eu coloquei as respostas, que são as evidências, em relação às evidências, se existem fatos que sustentam essas evidências, a fonte, quem foi que fez, será que essa fonte ela é confiável? O contexto, qual é a história maior, será que existe algo bem maior por trás disso? Será que existe uma intenção? A audiência para quem isto foi criado, né? Então, existe um público que vai ler ou que vai assistir aquela notícia ou aquela reportagem, o propósito, por que, qual é a intenção que foi criado aquilo, e a execução, né? Como esta informação está sendo apresentada, como é que ela está sendo mostrada para o público. Então, tudo isso eu devo levar em consideração na hora de analisar se é uma informação ou uma desinformação. Por isso, gente, sempre avalie a fonte, se é verdadeiro ou falso, né? Por quê? E analise as evidências, tá certo? Não adianta. Quando a gente está trabalhando esse tipo de texto, a gente precisa analisar se algo ele é verdadeiro ou falso, porque pode acontecer sim várias tragédias. Epa, peraí, o quê? Então ele faz essa pergunta ou afirmação, exclamação, né? Epa, a informação causou em você choque, surpresa ou raiva? Peraí, pause, não passe adiante ainda. Dedique um momento para investigar a informação. Então, se você gerou essa dúvida, né? Será que é verdade ou não é? Então, não passe adiante. Melhor você buscar uma fonte mais confiável, certo? Eu coloquei até para vocês um exemplozinho aí de desinformação. Alguém colocou aí nas redes sociais, né? Fez uma reportagem falando sobre o WhatsApp. Vai começar a avisar quando o farol abrir. Já pensou? Então, você acha que isso realmente é confiável, né? O WhatsApp passará a avisar os motoristas distraídos quando o farol abrir? Seria até legal, né? Seria interessante. Porém, o post ele é sensacionalista e, portanto, é humor. O que está sendo satirizado é o fato dos motoristas utilizarem um app de mensagem enquanto dirigem. Então, as pessoas que pode até causar um acidente de trânsito, tudo. Então, mas algumas pessoas podem até acreditar num tipo desse de informação, né? Então, não é informação. Aqui eu estou fazendo humor, estou satirizando uma determinada situação, tá certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Bons estudos. Eu coloquei tanto um formulário para os alunos do primeiro e para o segundo ano, e disponibilizei também o material em PDF. Qualquer dúvida, eu estou ou no grupo da sala ou no meu WhatsApp, tá certo? Muito obrigada. E diga não às fake news.